Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como uma história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, no último domingo nós ouvíamos sobre a vinha, e a palavra de Deus hoje fala-nos sobre o banquete. Muitas vezes nós ouvimos sobre esse banquete na Sagrada Escritura, que o reino dos céus é comparado a um banquete. E para os orientais, o banquete, a festa ao redor da mesa, é sinal de bênção, pois é lugar da convivência que dá gosto de existir, da fartura que garante a vida e do vinho que alegra o coração. É por isso que Jesus hoje nos diz que o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E meus amados irmãos e irmãs, nós podemos pensar que toda a história da salvação está ligada na preparação desse banquete nupcial. Que toda a intervenção de Deus neste mundo, de mandar os profetas, os patriarcas, toda a preparação do povo de Deus deveria se culminar então no banquete nupcial, que é o banquete do seu filho, das núpcias do seu filho, não de um homem com uma mulher, mas de Cristo com a humanidade. E nós sabemos então do banquete que o Senhor preparou para nós. Assim como o catecismo chama a Santa Missa desse banquete, mas não qualquer banquete, é um banquete sacrificial, é o banquete do sacrifício de Cristo pela sua humanidade. E é nesse caminho que Deus vai preparando o seu povo. E hoje, ao ouvirmos essas leituras, nós vemos já na primeira leitura que Deus quer preparar então esse banquete, como nós ouvimos então na primeira leitura. O Senhor dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias.
regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos. O Senhor Deus dominará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Esse é o banquete que o Senhor já vem preparando para nós, para toda a humanidade, que se culminará com a vinda do seu Filho Jesus. Ou seja, ao olhar esse evangelho de hoje, nós temos que olhar não só para aqueles mestres da lei, para os fariseus, para os doutores da lei, mas também para nós. Quando o Senhor conta em duas partes, podemos dizer a parábola de hoje, nessa primeira, que ele manda então seus empregados convidarem a todos. E eles recusam esse convite. Que desfeita quando alguém muito importante nos convida para a festa e nós não vamos. E mais do que isso, aqueles convidados, além de não irem, foram buscar as suas coisas, foram cuidar da sua vinha, e outros ainda maltrataram os empregados. Ou seja, nesta primeira parte, como nós vemos então, Nosso Senhor, claro, falava dos judeus ali, que eram aqueles primeiros, o povo de Deus escolhido, que renegou esse banquete, que renegou então o reino de Deus. E depois então ele vai falar que vai chamar a todos, bons e maus. Ou seja, todos os outros, todos nós podemos dizer assim, que fomos chamados a esse banquete. E dentre esses que foram chamados, tinha um que não estava com a veste nupcial, que não estava preparado para estar ali na festa. Foi convidado, mas não estava com a veste apropriada. São Gregório, ao comentar essa leitura, essa passagem, ele diz então que todos os batizados são convidados a fazer parte então do reino de Deus. Mas nem todos vestem a veste da caridade, diz São Gregório. Ou seja, não basta ser simplesmente batizado, ter o dom da fé pelo batismo. Mas nós devemos também ter as práticas da caridade, uma vida de caridade. Ou seja, para a nossa salvação, para adentrarmos no reino de Deus, não basta simplesmente passarmos pelo batismo e depois, muitas vezes, comungar a Eucaristia, de sermos crismados, de participarmos de uma pastoral. Não basta simplesmente isso, mas temos que vestir a veste da caridade. Que a nossa vida se resuma em práticas de caridade. Em tudo o que nós fizermos deve ser caridade, deve estar a caridade, deve estar o amor. Ou seja, ao ir para a missa, ao comungar o corpo de Cristo, nós temos que estar imbuídos deste amor de querer estar com Deus na Eucaristia. Desse Deus que vem até nós como alimento e nós nos alimentamos de Deus por amor a Deus. Por amor, então, nós vamos à missa. Por amor, então, nós devemos trabalhar numa pastoral. Por amor a Deus, nós devemos nos dedicar na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo. Eu, como sacerdote, devo fazer tudo por amor a Deus. Ou seja, nós temos que estar com as vestes apropriadas para entrar, então, no reino de Deus. Claro que esse banquete que nosso Senhor hoje fala, não é simplesmente esses banquetes que vivemos neste mundo, esses momentos de alegria. Claro, todo momento de alegria que vivemos aqui é uma centelha daquilo que viveremos um dia no céu. E claro, maior do que todos esses banquetes que podemos viver aqui nesta terra, é o banquete eucarístico, o banquete sacrificial, onde Jesus se sacrifica e se sacrificou e se sacrifica por cada um de nós. E podemos dizer, esse esvaziamento de nosso Senhor, esse esvaziamento quando Ele então se encarnou e então habitou no ventre da Virgem Maria, esse esvaziamento de Jesus no alto da cruz, mas também esse esvaziamento de nosso Senhor na Eucaristia. A cada Santa Missa, a cada Eucaristia, Deus vem até nós. E como nós nos portamos então diante desse grande banquete, desse banquete sacrificial? Será que nós tratamos como qualquer outro banquete? Porque se pensarmos os banquetes humanos, esses terrenos que nós vamos, por exemplo, nós nos preparamos para chegar nessas festas, nesses banquetes. Nós muitas vezes compramos uma roupa especial para aquela festa.
Quantas vezes fizemos isso? Ou seja, exteriormente nós nos preocupamos muito. Tomamos um banho, né, nos limpamos o nosso corpo, colocamos a melhor roupa e vamos para a festa. E quando nós vamos à Santa Missa, será que temos essa mesma preocupação? Claro, não só um banho exterior, mas principalmente um banho interior. Vamos pedir perdão dos nossos pecados para receber devidamente a nosso Senhor Jesus na Eucaristia. Será que nos revestimos dessas vestes da caridade, da justiça, essas vestes da misericórdia que nós temos que nos revestir para nos aproximar então da mesa eucarística? E claro, sem falar a veste exterior que temos que nos preparar para vir à Santa Missa. Porque o exterior muitas vezes é o reflexo do nosso interior. Então, se não nos preparamos exteriormente para vir à missa, se já vemos de qualquer jeito, também quer dizer que interiormente não estamos preparando para vir aqui. Estamos tratando o banquete eucarístico como qualquer outro lugar que nós vamos. Ou seja, essa preparação que nós temos que ter, desse momento que o Senhor preparou para nós, que Deus preparou para nós. Ficamos tanto tempo sem participarmos da Eucaristia, mas agora que podemos ir, que podemos ter esse encontro com Jesus Eucarístico, como que nós estamos nos preparando o nosso coração? Que vestes interiores nós estamos colocando? Porque quando nós vamos à missa, nós vemos com essas vestes, mas nós saímos muito mais revestidos. Porque Deus nos cobriu. Deus nos reveste. Mas muitas vezes também é como, ao sair da porta da igreja, como se nós rasgássemos todas essas vestes que Deus nos cobriu. E toda essa caridade que nós vivemos aqui dentro da Santa Missa, toda essa misericórdia, é como se nós nos despojássemos dessas vestes e nos portamos como pagãos fora da igreja. Ou seja, é momento de olharmos para a nossa vida e de vermos nessas passagens, nessa parábola que o Senhor nos contou hoje, como que nós estamos nos portando. O Senhor nos convida a participarmos do seu reino. Ele nos chama a participar desse banquete nupcial, do Cordeiro, como nos diz no São João no Apocalipse. Mas como que está o nosso coração? Como que estamos nos preparando para vir aqui? Será que, de fato, estamos confessando se estamos em pecado mortal ou estamos recebendo o nosso Senhor em pecado mortal? Acumulando mais um pecado ainda. Como que interiormente estou me preparando? Será que eu saio correndo da minha casa, chego aqui em cima da hora, chego atrasado, fico disperso quando estou aqui na Santa Missa, de repente comungo, vou embora, como se tivesse passado por qualquer outro momento? Ou não, de fato, estou vindo aqui me preparando, buscando a confissão sacramental, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, para participar bem e comungar bem, quando estamos então na Santa Missa. Buscamos viver com atenção a Santa Missa. É claro que muitas vezes podemos, por muitos problemas que estamos passando, a nossa cabeça pode estar cheia de coisas, e de repente nos dispersamos. Mas não foi de forma voluntária. Não queríamos estar desatentos, mas aconteceu. E quando percebemos então, focamos de novo na Santa Missa. E assim vamos vivendo, lutando e tentando viver. E ao sair também da Santa Missa, nós continuamos a viver na presença de Deus. E levamos Deus então a tantos lugares que vamos, nos mais comuns que vamos. Nas outras festas, nos outros encontros, na nossa família, principalmente. Ou seja, em todos os lugares que nós vamos. Nós levamos a Cristo, porque estamos revestidos dessa veste nupcial. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos ajudar neste dia de hoje a caminhar cada vez mais rumo a esse reino de Deus, a nos revestirmos cada vez mais dessa veste da caridade, para que possamos adentrar sim no reino de Deus, no reino celeste, e já usufruímos bem, já nesta terra, o céu que aqui comungamos. Porque a Eucaristia é o céu na terra, é o céu dentro de nós, é Deus que habita dentro de nós. Que Nossa Senhora ajude então a permanecermos com essas vestes que Deus mesmo nos reveste.